Palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Somente o versículo 5. Atos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Vamos ler juntos? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra esta que já foi ministrada ao meu coração e será ministrada ao coração dos nossos irmãos que estão aqui presentes na tua casa. Os irmãos estão presentes nos seus lares, em nome de Jesus, Pai. Fale mesmo, Senhor. Fale, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, sermos impactados pela tua palavra, porque a tua palavra traz transformação. A tua palavra nos coloca, ó Pai, no lugar que devemos estar. E é na tua palavra, Pai, e é sobre a tua palavra que o Senhor irá ministrar a cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém? Todos nós conhecemos aqui essa história. A história aqui do Pedro, que foi milagrosamente libertado da prisão. Nós estamos aí, meus irmãos, desde o dia 2 de setembro a 2 de outubro, no momento de oração e jejum pela nossa nação, por aquilo que Deus tem colocado na sua vida. E eu creio que a igreja do Senhor Jesus, e é uma multidão, não é só nós aqui, é uma multidão de pessoas orando pela nossa nação. E Deus, então, tocou no meu coração para nós falarmos sobre oração. Algo que nós sabemos, sim, mas que o Espírito Santo quer falar, quer ministrar para a sua vida nesta noite. E cujo tema é a oração que faz a diferença. E somente nesse versículo você vai ver esse tema encaixando certinho. A oração que faz a diferença. Olhando aqui para o texto acima e embaixo, todo esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 18, meus irmãos, nós vamos ver que Pedro, a situação dele era desoladora, sem esperança. Ele estava preso. Herodes ele já tinha também prendido alguns irmãos ali da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Era uma situação que nós não compreendemos, porque nós não passamos por isso. Mas também o texto revela uma igreja que, em meio a essa situação de perseguição, essa igreja era uma igreja de oração. O que aquela pequena e pouco influente comunidade de Jesus poderia fazer contra o poder daqueles soldados romanos? Os cristãos não foram para as ruas organizar uma revolução popular, não fizeram abaixo-assinado, mas eles foram para um lugar e ali eles oraram. Essa também tem que ser a nossa atitude, meus irmãos. A atitude de uma igreja que ama orar,
Uma igreja que vive a oração. E essa igreja é eu e você. O texto nos deixa bem claro o que os cristãos fizeram naquele momento, enfrentando tal situação. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. E essa oração fez uma diferença. Eles buscaram o soberano Deus, o Deus presente, o soberano Senhor do universo, pois eles acreditavam no poder da oração. Assim também tem que ser a minha atitude, a sua atitude, diante da situação que você está vivendo. Nós estamos aqui livres, não estamos encarcerados, mas há tantas pessoas que nas suas emoções estão encarceradas, nas suas emoções estão presas. Certo teólogo afirmou corretamente: jamais subestime o poder de uma igreja que ora. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. Por quê, meus irmãos? Porque a oração é a maior força que atua na terra. A oração é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza minha, a fraqueza humana, à onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. E esse é o Deus que cremos, é o Deus que adoramos, é o Deus que cantamos, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Esse é o nosso Deus. E sendo esse Deus soberano sobre todas as coisas, escolheu agir na história por meio de orações. Se você for ver, todas as vezes que o povo de Deus orou, Deus agiu. Deus fez algo em favor do seu povo. E não deve ser diferente na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Porque a oração move o braço de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo? A importância de termos uma vida de oração. Nos conectar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ter um momento de intimidade. Eu sei que a Cida tem as suas discípulas. E no discipulado a gente cria aquela intimidade, né, Cida? E quando vai se rompendo o diálogo, a conversa, vai se esfriando. E chega um momento que o discipulado acaba. Isso não pode acontecer comigo, nem com você em relação ao nosso Deus. Irmãos, a oração é combustível. Carlos, seu carro anda sem combustível? Anda, Carlos? Anda sem combustível? Seu carro anda sem combustível? Não. Não anda, Ney. A nossa vida não anda sem oração. É necessário nós orarmos, porque o combustível é o fôlego de vida para o cristão. É o fôlego de vida para você, para mim. Essa necessidade de nós orarmos para que Deus faça o impossível. Em nome de Jesus, porque para Deus nada é impossível. Tudo, sabe que é tudo, Maria, tudo que você coloca no altar do Senhor, Ele vai responder, Elaine. Estou confundindo a Elaine. Ele vai responder sim, não ou espere.
Nós temos que orar. A nossa função é orar. E esperar no Senhor a resposta certa. Porque tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Tudo, meus irmãos. E uma igreja de joelhos vence um exército. Passa a mão aí no seu joelho. Está com calo? Então precisamos orar mais. Tem um irmão que a gente sempre encontra com ele e fala, precisa orar mais. Porque nós só vamos vencer esse exército quando nós nos colocarmos como soldados. E orarmos, e orarmos, e orarmos. Tem uma ilustração que diz assim. Certa vez, o menino ganhou um guarda-chuva, mas ele não sabia como usar, por isso ele ficava molhado. Muitas vezes temos o guarda-chuva que nos protege, que é a oração, mas nós não usamos corretamente. Oração é você falar com Deus. É você falar onde está a tua dor. Onde está a tua preocupação. Colocar os seus problemas diante do Senhor e descansar nele. E descansar nele. E essa igreja reunida, ela quer nos trazer lições preciosas nesse dia, nesta noite, para mim e para você. Assim sendo, algumas coisas me chamam a atenção em relação a essa reunião de oração dessa igreja que fez toda a diferença. E nós vamos estar destacando, então, 3 pontos importantes para mim e para você. Irmãos, a oração que faz diferença é aquela que é dirigida a Deus. A oração que faz diferença é aquela que é dirigida a Deus. Coloca o texto de novo para mim, por favor. De Atos, capítulo 12. Pedro, então, ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a quem? A Deus. A Deus. Os crentes daquela igreja, daquela reunião, eles clamavam a Deus. Levantavam o seu clamor ao soberano, ao Criador de todas as coisas. Por isso que orar, meus irmãos, é você conectar o trono de Deus. É você ter essa conexão direta com Deus Pai. Orar é você associar-se daquele que é mais forte, que é o nosso Deus. Ele não é poderoso, ele é todo poderoso. E mais, para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a oração que faz a diferença é quando você se dirige a Deus, da forma que você está, no lugar onde você está, se colocar diante de Deus. Porque, meus irmãos, as lutas são grandes. Como diz os pastores, se você não tem luta, eu vou te dar um pouco. São muitas as lutas. Mas quando eu e você começamos a orar, meus irmãos, é destravado. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele move céu e move terra.
quando nós nos dirigimos a Ele em oração. Orar é conspirar contra os poderes das trevas, posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que pode te dar o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Foi isso que aquela igreja fez. E é isso que nós, igreja, hoje devemos fazer. Eles se reuniram, oraram por causa de um membro daquela comunidade que estava lá em prisão. E esse é o mesmo Deus que quer levantar também homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que se dirigem a Ele. Mesmo nós pequenos que somos, nos dirigimos ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, há muita gente doente. Não somente fora da igreja, mas dentro da igreja. Há muitas pessoas que ainda estão angustiadas, estão com medo. Há muitas pessoas, meus irmãos, que no grupo de intercessão nós temos recebido pedidos de orações. Jovens com depressão. E eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que orar e interceder. Nós temos torre de oração, né, Ney? A Cida faz parte, a Rosa, do presbitério. Sabe qual é o nosso desafio, Cida? É abrirmos uma torre de oração na igreja local. Só que para isso precisamos o quê? De pessoas dispostas a orar. A ter aquele tempo de oração. E é necessário, meus irmãos, que eu e você busquemos isso de todo o coração. Ter essa intimidade com Deus. É necessário. Não tem como você viver uma vida sem oração. Não tem como você dizer que é cristão se não ora. Se não tem aquele momento com Deus. É necessário. Na nossa caminhada. Precisamos, meus amados irmãos, nos despertarmos para essa necessidade de uma vida de oração. Eu quero lembrar você que amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Quantas coisas você tem que resolver essa semana? Quantas decisões você tem que tomar na sua vida financeira, na sua vida familiar? Quantos problemas que você deixou, mas que você vai ter que resolver? Decida, meu irmão, hoje, a orar a Deus. Dirige a sua voz ao Deus. Deus, Ele está pronto com os seus ouvidos para nos ouvir. As suas mãos estendidas para nos abençoar. O que impede isso são os nossos pecados. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Amém? A oração que faz diferença é aquela que não enxerga a impossibilidade. A oração que faz a diferença é aquela que não enxerga a impossibilidade. O mesmo texto. Pedro então ficou
detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro então ficou detido na prisão. Ah, meus irmãos, essa igreja estava reunida para orar. Havia ali um grupo de irmãos na casa de João Marcos, clamando a Deus em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oraram. O que é irreversível para você hoje? O que é impossível para você hoje? O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas eles buscaram o auxílio do céu. Essa tem que ser a minha atitude. Essa também tem que ser a sua atitude. Eles não recuaram diante daquilo que estavam enfrentando. Ao contrário, eles oraram. Tem sido a nossa atitude diante das situações que você está vivendo? Das suas impossibilidades? A certeza que nós temos, irmãos, que como igreja, quando a igreja se levanta para orar, unida em oração, pode mover céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra, libertando os cativos da prisão. Você crê nisso, igreja? Você quer praticar isso, igreja? Não adianta nós sabermos, nós temos que colocar em prática. Sabe por quê, João? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E nada é impossível quando a igreja se reúne em oração. Esses dias, era umas 2h pouco da manhã, mas eu fui ver 6 horas da manhã, tinha um recadinho assim: estou orando por você. Ah, irmãos, eu me emociono, como isso é maravilhoso. Mas Deus está, e Ele quer despertar outras vidas para orar, para interceder. Sabe por quê? Não há na terra nenhum poder revolucionário do que aquele que se coloca de joelho em oração. Sabe por que você está aqui hoje ou assistindo online? Porque alguém orou por você. Porque alguém orou por você. E a gente tem que crer nisso, meus irmãos. Vamos orar. Aquilo que é impossível para você, Renato, não é para Deus. Mas eu tenho que colocar diante de Deus e crer nesse Deus Todo-Poderoso. Une-se a Deus para orar pelas causas perdidas. Para orar pelas intervenções milagrosas. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo que te salvou, que vai salvar a sua família. Que te libertou dos vícios e vai libertar os seus queridos dos vícios. Ele é o mesmo. Não há causa perdida quando nós colocamos no altar da cruz. Jesus, Ele venceu a morte. Por amor a cada um de nós.
por amor a cada um de nós. Irmãos, Deus pode todas as coisas, Deus pode tudo na sua vida. Mas isso eu tenho que crer, tenho que receber no meu coração e crer nesse tudo. Crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele fez, Ele faz e amanhã Ele vai fazer maravilhas. Maravilhas na tua casa, maravilhas no teu trabalho, maravilhas aqui na igreja do Senhor Jesus. Você tem que ter esse momento de oração onde Deus te colocou. É lá na Trines, Letícia. É lá. É lá mexendo com as graxas, Ney. É lá onde Deus te colocou. Você será abençoado. E Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Irmãos, nós temos testemunhado das maravilhas do Senhor. Estivemos orando aí pela dona Nadir. O milagre que Deus fez na dona Nadir. Uma pessoa tão frágil, que quando ela estava aqui, a gente tinha até medo de abraçá-la. Parecia que a gente ia quebrar os seus ossinhos. E a dona Nadir passou por uma Covid. Seus pulmões foram atacados, comprometidos. E quando nós ouvimos o áudio dela, nós testemunhamos o Deus que nós cremos. O Deus de milagre. Esse Deus que faz maravilhas e continua fazendo maravilhas. Sabe por quê? Porque a igreja orou. A igreja orou. Pena que ele não está aqui. Vocês se lembram do Cido, quando ele desapareceu? O que a igreja fez? Orou. Foram dias de angústia, Deus sabe disso. Dias de medo, de incerteza. Mas o Cido está aí para contar o testemunho. Aquilo que para nós seria impossível, para Deus foi possível. Deus trouxe o Cido de volta. Para a alegria da família dele, para a nossa alegria. Irmãos, estamos aí a Luana. A última químio. Para a honra e glória do Senhor. E nós, como igreja, temos orado para a Luana. E nós temos visto a resposta de Deus sobre a vida da nossa amada irmã. Porque a igreja tem orado. É maravilhoso, irmãos, quando podemos testemunhar, quando os nossos joelhos se dobram. O milagre acontece. O impossível se torna possível aquele que crê. E eu e você precisamos provar disso, nessa caminhada cristã. Precisamos provar isso. Amém? A oração que faz a diferença é aquela que persevera para ver a ação de Deus. É aquela que persevera para ver a ação de Deus. O texto nos diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Havia intensidade no clamor daqueles irmãos. Eles não desistiram. Eles não duvidaram.
Eles não se cansaram, nem se fadigaram. Eles permaneceram bombardeando os céus, agarrados a Deus, como Jacó. Você conhece a história de Jacó? Que lutou com o homem. Quando estava perdendo a luta, foi quebrada a sua coxa. E ele disse: se você não me abençoar, eu não vou te deixar. Ah, irmãos, é com esse senso de urgência e perseverança que devemos orar. Quantas vezes, seja sincero com você mesmo, quantas vezes você colocou uma causa e antes de Deus responder, você já desistiu? Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele incessantemente. Irmãos, tanto a prisão de Pedro quanto as orações da igreja duraram vários dias. Pedro estava na prisão já havia 7 dias. Era um dia da Páscoa. Durante todo esse tempo, a igreja permaneceu em oração. Permaneceu ali de joelhos, orando ao Senhor. Entretanto, a igreja orou, meus irmãos, e Deus agiu. Quando eu e você somos perseverantes, Deus age. No tempo dele, Deus age. Ele tem prazer. Ele tem prazer em ouvir a nossa oração. E Ele até permite algumas coisas para ver nossa perseverança. Até onde nós iremos? Perseverar em oração. Perseverar em oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, coloque-se em oração. Não desista. Não deixa para lá. Continue orando. Continue intercedendo. Continue com os seus joelhos dobrados. E diga ao Senhor: Pai, eu não vou parar até a minha bênção chegar. A igreja nunca é tão influente na terra como quanto ela está de joelhos. Eu e você, como igreja, meus irmãos, precisamos estar de joelhos diante de Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor e sem desistir. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus, mas em resposta às orações perseverantes da igreja. Nunca esqueça, a oração é a única arma dos que não têm o poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Deus, Ele já te deu essa autoridade para você orar. Ele já nos deu. Nós só precisamos colocar em prática a nossa vida de oração. Colocar o nosso rosto em terra e orar a Deus. E infelizmente nessa correria do dia a dia, passa o dia, passa o mês,
Já está terminando o ano quase. Como está a sua vida de oração? A oração que faz a diferença é aquela que é dirigida a Deus. É aquela que não enxerga impossibilidade. É aquela que persevera para ver a ação de Deus. Pode ser uma simples palavra, mas essa que Deus te mandou. Faça dessa palavra a sua vida diária. Tenha isso no seu coração, meus irmãos. Tenha isso no seu coração. A pergunta para mim e para você é: quando que nós vamos orar? Mais uma vez. Amanhã? Hoje. Colocarmos em prática hoje. Eu quero convidar a igreja. Quem quiser ficar de joelho, você que está aqui, você que está em casa, fique de joelho. Quer ficar em pé, quer ficar sentado, da maneira que você quiser. A igreja é reunida aqui no templo. A igreja é reunida nas casas, orando ao Senhor. Irmãos, como eu disse, é um povo doente. Vamos estar orando pela família. Como está a sua família? Muitas famílias precisam de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Precisa de salvação. Vamos orar pela igreja, pelo conselho, pelos ministérios, pela mesa diaconal, pelo louvor, ministério de louvor, da igreja da criança, pelo ministério de intercessão. A igreja é reunida orando pela cidade, pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Orando pela nossa nação, daqui 21 dias, vamos estar escolhendo aquele que vai governar a nossa nação. Precisamos, meus irmãos, ter isso em mente. Vamos orar pelos enfermos, vamos continuar orando pela Luana, pelo Mateus, pela Maísa, pelo Luiz, pela Letícia, pela Laís, que a família toda sofre, pelo Renato, que está chegando, vai entrar mesmo para a família. Vamos orar, meus irmãos. Orar para o nosso irmão Zé Soares, que tem que fazer ainda uma cirurgia. Pela vida do seu João, das Doraídes, que vai amanhã para Prudente, passar novamente pelo médico. Tanta gente com depressão. Irmãos, a gente chega no lugar, as pessoas estão deprimidas e oprimidas. A igreja, temos que orar por essas pessoas. Pela Sara, pela Viviane, pela Mari. Há tantas pessoas encarceradas das suas prisões, das suas emoções. Tantas pessoas que ainda estão com tanto medo, até mesmo de vir participar dos cultos. Irmãos, a igreja tem que se levantar em oração. Senhor, liberta esse povo. Tantas pessoas com causa da justiça. Tantas pessoas desempregadas. Tantas pessoas querendo tirar a vida. E eu e você podemos orar por elas, mesmo não as conhecendo. Ore pelo seu patrão.
pelas pessoas que ali trabalham com você. Ore pelo seu vizinho, pelos seus filhos. Ore pelo Breno, internado com pneumonia. Mas Deus já está agindo na vida dele, porque a igreja está orando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ter esse momento, você e Deus. Vamos estar colocando realmente as nossas vidas no altar do Senhor. Cremos mesmo, Senhor, nesse poder da oração.
colocar em pé. Vamos cantar essa canção? Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas bem forte. Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Sabe o que vai acontecer com você? Essa canção vai ficar no teu coração a semana toda. E você vai cantarolar essa canção a semana toda. E Deus vai agir naquilo que você não pode agir. Uma igreja que ora, um povo que ora, move céus e terra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos e colocamos em prática a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque uma multidão orou ao Senhor. O Senhor já deu ordem aos Teus anjos para nos abençoar. Ah, Deus, obrigada por isso, Pai. Obrigada, Deus, porque nós confiamos na Tua palavra, que diz que para o Senhor nada é impossível. E assim como aquela igreja, nós como igreja hoje, dependemos somente do Senhor, Pai. Dependemos também somente da tua intervenção na nossa vida e nas nossas causas, em nome de Jesus, Pai. E queremos continuar orando, porque a oração é o combustível para a nossa vida diária.
Ah, Senhor, obrigada, porque muitos daqui colocaram essa semana no teu altar. E a certeza que temos que o Senhor vai abrir portas e vai fechar aquelas que não nos convêm. Cremos, ó Deus, que o milagre já chegou na nossa casa e na casa daqueles que nós intercedemos. Cremos, ó Deus, que o Senhor já curou essa nação, já sarou essa terra, em nome de Jesus, Pai. Essa nação é tua, a tua igreja é tua, Senhor. Somos somente o teu povo, o povo que o Senhor escolheu. Possamos cumprir a tua missão, onde o Senhor colocar a planta dos nossos pés, que possamos abençoar e sermos abençoadores, e sermos abençoados por ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continue a falar, a ministrar em cada coração, ó Deus, porque precisamos de ti. Ah, Deus, não venhamos desistir de nada e de ninguém, porque o Senhor não desiste de nós. Glória a Deus, aleluia por isso. Amém, amém. Depois de receber a bênção, nós vamos ter a ceia para quem não tomou pela manhã. Se você quiser também receber uma oração, você possa vir à frente. Recebendo a bênção, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Que você seja um homem e uma mulher de oração. Viva e respire a oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.